Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Mais uma vez nós estamos aqui para nós refletirmos sobre a palavra que nos é dada aqui, a palavra da Bíblia de Deus para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para nós podermos fazer essa reflexão deste domingo, de alguns textos bíblicos. E nós vamos falar sobre o tempo, né? O tempo em geral, né? A língua grega ela tem uma riqueza muito grande de vários termos para tempo, né? Com os quais a gente pode expressar a experiência que revela o tempo. A gente vai dar uma olhadinha depois disso aí, mas eu gostaria de iniciar com o texto de Pedro, aqui no capítulo 3, a partir do versos 8, e que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro está dizendo que para Deus é esse tempo de Deus, né? Um dia 1000 anos, 1000 anos um dia. Mas para nós que somos seres humanos e nós que vivemos aqui na Terra, 1000 anos seria muito tempo. Eu creio que ninguém vive 1000 anos, né? Nós temos um texto bíblico em Gênesis dizendo que o cara que viveu mais foi Matusalém, com 969 anos. Mas o que eu gostaria de entender, nós podemos compreender, é que o tempo específico de Deus. Algumas pessoas dizem que é o Kairos. Kairos seria o tempo de Deus. Como essa variedade de vocábulos, essa riqueza de tempo no grego, nós temos o aion. O aion seria o mais usado como era, né? Também como eternidade. Eras nós podemos usar positivamente e negativamente. Então nós temos o aion, nós temos o crono, que seria um período de tempo, né? O cronos, que é mais usado também com a questão científica. E nós teríamos o kairos, que seria um ponto específico no tempo, né? No texto aqui está dizendo uma coisa: amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí continua o Pedro falando que Deus não retarda, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, né? Aquilo que ele diz, a sua promessa. Como algumas pessoas, naquele tempo de Pedro, provavelmente esperando a volta de Jesus, que seria rápida, né, iminente ali, mas ele foi demorando, como alguns a julgam demorada. Poxa, mas disseram para nós que Jesus voltaria rapidamente, e até agora já passou mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e Jesus não volta, né? Então Pedro está explicando, ó, um dia 1000 anos, 1000 anos um dia, mas Deus não retarda a sua promessa, como as pessoas estão ali julgando, né? Que é demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, é bondoso, dá aquele tempo, né? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento é essa mudança de mente, essa metanoia, é o retorno do caminho ruim que nós tomamos para voltarmos ao caminho que nos leva a um relacionamento novamente com Deus. Bom, no texto interessante aqui de João, no capítulo 10, nós temos aqui no capítulo 11, na verdade, Jesus vai para Betânia, e antes dele ir para Betânia, ele está num lugar ali, e ele recebe a informação, a notícia de que Lázaro, o irmão de Maria e de Marta, estava doente. E o que me chama a atenção, na verdade, é o versículo aqui. Ele, no versículo 3, manda avisar Jesus que estava doente, aquele que Jesus amava, né? Especificamente, aquele que você ama, que é Lázaro. Olha, é interessante porque no verso 6 me destaca aqui duas situações, duas palavras na verdade, né? 2 dias. E aqui diz que depois que soube da morte de Lázaro, Jesus ainda demorou-se 2 dias no lugar que ele estava. Bom, Pedro está dizendo que algumas pessoas se julgam demoradas. E aqui depois, no decorrer do tempo, do texto na verdade aqui, a Marta vai dizer para Jesus: olha Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, né? Então o tempo da Marta, né, o tempo ali de Lázaro,
não era o tempo de Jesus. Então ele se demora mais 2 dias. Houve também uma outra situação em que a filha de Jairo, ela está doente e esse homem, esse doutor da lei, ele religioso, ele vai até Jesus e fala: ô mestre, minha filha está doente. E Jesus fala assim: olha, a menina dorme, né? E todo mundo começa a rir de Jesus porque ela tinha morrido. Mas para eles era um tempo, era uma situação, era esse cronos, né, esse momento específico, e não era o kairos, era um ponto, né, o ponto de Jesus, o ponto do tempo de Jesus, o ponto em que ele caminhou nesses 3 anos do seu ministério, em que tinha situações em que ele ia intervir. Nós sabemos pelo texto bíblico que ele começa o seu ministério ali transformando água em vinho, e ele fala para a mãe dele, porque a mãe dele está assim: olha, acabou o vinho. E ele fala: que tenho eu contigo, mulher, né? O meu tempo ainda não chegou, né? O tempo dele, o tempo específico, o ponto presente num dado momento do tempo, né? E as pessoas estão aí nessa eternidade, nesse problema dessa era do Aion, ainda passado e ainda também presente e futuro, mas existe esse tempo que são dito que é o tempo de Deus. É no tempo de Deus, um tempo específico de Deus. Aquelas pessoas que nos acompanharam nos estudos de Gênesis, no capítulo 21, que fala que no tempo específico de Deus nasceu o Isaac. Não era no tempo do Abraão, nem no tempo da Sara. Era no tempo específico de Deus que nasce então o Isaac. E no decorrer dessa situação aqui em Betânia, em que Jesus fica esses 2 dias no lugar e depois eles vão até Betânia, ainda com medo ainda de serem apedrejados juntos com Jesus, porque Jesus foi ameaçado de morte em Betânia, eles vão, né? E Jesus fala que enquanto tivesse luz, eles não iriam tropeçar, porque Jesus era a luz, né, que encaminhava ali. E quando ele chega lá, a Marta vai falar com ele, ó, o irmão chorando, ele vê Marta chorando, a Maria chorando, e ele se condói, e ele então, ela vai dizer: olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que ele vai ressurgir, ela diz para Jesus. Aí ele fala, ele replica a morte, né? Ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, mas ela pensa que é uma coisa futura, é num tempo futuro, né? Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, no versículo 23. Ela diz assim: eu sei, Senhor, eu sei. Replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela ainda estava focada, ainda todos eles, não só ela, a Marta, a Maria, como os discípulos de Jesus, alicerçada na religião. E não naquilo que Jesus era, não naquilo que ele representava, não naquilo que Deus era também. Aí Jesus diz para ela: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? Crê isso? Ele pergunta para Marta, né? Você crê isso? Sim, Senhor, respondeu ela para Jesus. Então não é o tempo da Marta, não é o tempo da Maria, não é o tempo dos apóstolos, não é o tempo dos religiosos, é o tempo de Jesus, é o ponto presente nesse momento, no tempo, no decorrer do tempo. Ele não é o Aion, a eternidade, nem a que se passado a era, ele não é o Cronos, que é esse tempo científico que nós passamos aí, o tempo é um período de tempo, o Cronos, mas é o tempo Kairos, no momento dele. No momento em que Jesus ele age, é naquele momento específico. Ele nunca está atrasado, ele nunca está adiantado. Ele está sempre nesse momento. Apesar de nós vermos no que nós lemos, no que Pedro fala, dizendo para as pessoas: olha, um dia para Deus é 1000 anos. Então, só que é difícil para nós entendermos, é difícil para nós aceitarmos isso, que nós temos um tempo para passar, para que chegue um momento certo específico. E esse tempo que nós passamos é o tempo em que nós teremos que ter essa fé, essa crença que Jesus pergunta para Marta: você crê nisso, que ele vai ressuscitar? Antes ela fala religiosamente: não, eu creio que ele no último dia e tal. Não. Eu sou a ressurreição. Você crê que ele pode? E ela diz crer.
Eu creio sim, eu creio sim. E ele então lhe dá uma voz de comando, né? Ele é levado até onde está o túmulo de Lázaro, ele dá uma voz de comando, e essa voz de comando vai e levanta Lázaro morto, né? E tem aquela história ainda que ela diz, olha, está 4 dias, cheira mal, Senhor, tal, mas ele dá essa voz de comando. Você crê então que eu posso? Ela diz, creio. E então ele fala assim, Lázaro, essa voz de comando, né? Sai para fora. E ele então levanta e ele ressuscita. Não é no último dia, né? Não é no final do tempo, não é no final da era, não é no final do aion do ser humano, o princípio, o fim do ser humano, ou no tempo cronos do homem, cientificamente é aqui, agora e não tem jeito. Não, é esse kairos, esse ponto. Mas também não é um kairos humano, é um kairos de Deus, um kairos de Jesus, no tempo específico de Jesus, no tempo específico de Deus nasce Isaac, no tempo específico de Deus, as promessas de Deus que são dadas a nós, a todos nós, particularmente em grupo, ou mesmo aquilo que nós temos aqui na Bíblia, que nós cremos. Eu falo novamente, para quem crê, e nós temos aqui mais de 7.000 promessas, mas nós temos um tempo que nós temos que passar, um tempo nosso, Cronos, para chegarmos a esse específico tempo kairos de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram e que aquilo que Pedro falou, olha, porque alguns estão achando que as promessas de Jesus, de Deus, não se cumprem, mas elas vão se cumprir. Vai dar tempo para vocês, é porque ele é longânimo, ele tem esse tempo específico dele. Então, é interessante, porque nós temos aqui um profeta, ele está antes da primeira invasão babilônica de Jerusalém. Deus se revela a Abacuque e ele diz para Abacuque que ia destruir. Inclusive alguns dizem que Abacuque foi o primeiro propagandista, porque Deus manda ele colocar no outdoor, né, escreve em tábuas grandes, letras grandes na tábua, para quem estiver passando, correndo, consiga ler. E ele vai dizer que vai destruir a cidade por causa da maldade. E Abacuque vai questionar a Deus. Mas como é que o Senhor vai destruir Judá e Jerusalém com pessoas que são pior do que nós, né? Mas aquilo ia acontecer e de fato aconteceu nesse tempo Cronos, num dado momento, dentro desse período de tempo, a invasão. E vai haver destruição, ia haver miséria, tristeza, angústia, morte, fome, peste, tudo o que acontece hoje. Tudo que está acontecendo hoje no mundo sempre aconteceu e vai acontecer ainda mais para frente. Não vai cessar nunca isso, né? O que deveria crescer, o que deveria não cessar, também seria o amor de um pelos outros, essa compreensão, essa graça, misericórdia de um pelos outros, dos seres humanos. Mas o Abacuque, então, ele vai, apesar de não concordar, de achar errado aquilo que ia acontecer, ele reconhece que o povo está longe de Deus, né? Afastado de Deus, tomando o seu próprio caminho. Então ele vai escrever algo interessante que está no capítulo 3, é o último capítulo, são 3 capítulos do texto de Abacuque. Ele vai dizer mesmo assim: mesmo não florescendo a figueira, não tem o doce do figo, né? Que caía, que gotejava do figo, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, ou seja, não havendo a uva para o suco, para o vinho que alegra o coração do homem, mesmo falhando a safra de azeitonas, que teria azeitona, mas também teria o azeite. Nós estamos falando aqui do fruto do figo, do vinho e do azeite aqui. E não havendo produção de alimento nas lavouras, né? Não teria quem gosta de verduras, as verduras, os legumes, nem carne também, porque nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, né? Se tudo isso acontecesse, e vai acontecer, porque Deus havia dito a ele que iria acontecer, então nessa oração de Abacuque ele fala: ainda assim eu exultaria no Senhor exultarei no Senhor, em Yahvé, e me alegrarei no El, ou Elohim, da minha salvação. Yahvé, o soberano, é a minha força. Então, apesar de ele entender que haveria esse tempo ruim,
que passaria não só sobre a tristeza dele, não é só sobre ele não é egoísta a esse ponto, a tristeza é em relação também a todos aqueles que habitavam em Jerusalém, em Judá. Ele então declara essa confiança, que o Yahvé seria a força dele, ele é a minha força e a minha salvação. Então nós temos o tempo que nós temos que sofrer, o tempo que nós temos que passar, e nós já até conversamos sobre o texto lá de Eclesiastes, né? Há tempo para tudo debaixo do sol, de sorrir, de chorar, de deixar de lado, de abraçar. Hoje nós não podemos abraçar, então é um tempo de não abraçar, mas voltará o tempo de nós podermos nos abraçarmos, cada um ao seu companheiro, ao seu amigo, ao seu familiar, mas que é o nosso tempo. E que nós temos então que esperar. O Kairos, o tempo específico de Deus, o ponto presente, né? O ponto presente no tempo, que é o tempo de Deus para cada um. Eu não sei quem que está passando por quê, quem é quem, eu não conheço muitas pessoas e não sei da sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus conhece. Assim como Abacuque tinha certeza de que ele podia confiar em Deus, apesar de toda aquela desgraça que se abateria sobre Judá e Jerusalém. Assim como Pedro também, apesar das pessoas, a maioria das pessoas acharem que Jesus tinha dito que voltaria e é demorada e não vai ser cumprida, e ele cria que a promessa de Deus seria cumprida. Assim como Jesus também acreditava piamente, não só quem ele era, mas de onde ele veio e quem o enviou, de que ele seria muito mais forte do que o pensamento de Marta, Maria, dos homens, da ressurreição do último dia, mas a ressurreição poderia acontecer naquele momento, porque justamente ele era a ressurreição e a vida. Então a pergunta é, você crê? Foi a pergunta que foi feita a Marta. Você crê? Você então tem esse entendimento? Você pode ter esse entendimento que para Deus um dia é 1000 anos? É óbvio, claro que nós não passaremos 1000 anos, mas nós teremos um tempo específico nesse período linear de vida do Cronos aqui, de que nós teremos que passar alguns tempos felizes, outros ruins. Nós nunca somos totalmente felizes todos os dias, mas que nós possamos então compreender, como compreendeu Abacuque, como depois compreendeu a Marta e como também compreendeu o próprio Pedro, né? E sabedor de que ele não falha, né? Ele tem o seu tempo propício. Há tempo para tudo debaixo do sol. E há tempo para o momento em que Deus vai cumprir no Kairos dele, no tempo específico dele, aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele tem para a humanidade, para todos os povos da terra. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu final de domingo, a semana que se inicia, com esse pensamento do reflexão sobre o Kairos de Deus, o tempo específico de Deus. Deus só tem um pensamento, como diz a palavra, sobre nós, pensamentos de paz, de bem, para dar o que deseja, não o que ele quer, mas ele fala, o que deseja a tua alma, né? Todos os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de bem e nunca de mal. Pensamentos de bem para você, pensamentos de bem para mim, pensamentos de bem para a humanidade. Na verdade, eu penso fortemente de que o problema todinho somos nós, que não cremos, que não acreditamos nesse Deus e naquilo que Ele deixou para nós. Mas você pode crer. Pode crer que Ele está na tua vida, pode crer que Ele está te abençoando, guardando, mesmo quando você está passando pelo vale de sombra das mortes. Ele está com você. Em nome de Jesus, Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, para a glória dEle. Amém.